Eu peguei uma task muito legal nessa sprint, algo que eu já estudei a teoria, mas eu nunca apliquei e isso é muito cobrado nas entrevistas. Eu precisei separar um microserviço em dois e isso é algo que eu nunca fiz e quando eu fiquei sabendo que eu iria ter que fazer isso, caraca, por onde que eu vou começar, como é que faz isso e tal, já comecei a ficar um pouco com medo ali, mas até que foi de boa, o card estava bem explicativos e vocês vão ver nesse vídeo como é que eu fiz essa tarefa. A primeira coisa que eu fiz foi clonar o repositório e eu fui eliminando as partes que não precisariam ficar ali naquele microserviço. E é muito mais fácil de se fazer isso quando você tem ali os princípios de Solid aplicado dentro do projeto. Porque eu saí apagando as coisas sem medo de dar algo errado. E, tipo assim, lógico que eu fui conferindo e fazendo com cuidado, mas eu não precisei escrever uma linha de código para poder reposicionar nada ali dentro do código. E dependendo da aplicação que você trabalhe, é super complicado você mexer em qualquer coisa, quem dirá você dividir aquela aplicação ali em duas. Então eu fui e apaguei tudo que eu consegui identificar que não precisava estar ali agora naquele microserviço e no final a aplicação continua funcionando normalmente, velho. Então agora só falta eu ir no novo repositório, que é no novo microserviço, fazer a mesma coisa lá e no front mudar as rotas e ver se tudo vai ficar funcionando como deveria. Hoje também a gente teve a review da sprint passada, o Cassiano me mostrou as coisas que ele fez bastante coisa, foi bem legal o trampo dele assim, coisa pra caramba na real, fez as questões ali do CI, CD, mas algumas outras coisas. E aí eu também falei as coisas que eu fiz, né? A minha visão diante das tasks que eu tive que entregar na semana passada. E aí depois disso ele me ajudou ali na parte do filtro, que eu tinha comentado com vocês lá no vídeo passado. E aí coisa de 10 minutos ele conseguiu resolver. O bom é que ele disse que eu fiz toda a estrutura ali certa, a parte do formic e tal. O único vacilo que eu dei, que eu não consegui terminar essa tarefa sozinho, foi a parte da lógica. Porque, tipo assim, eu pegava os dados e setava, né, os dados lá nos states. Só que aí depois eu não conseguia resgatar aqueles dados novamente, porque eu tinha alterado os dados originais. Então só foi isso que a gente precisou corrigir ali naquele momento. E eu acabei de criar a parte aqui do Seja Membro aqui do canal, então se você quiser apoiar o meu trabalho, seja um membro. E eu comecei hoje clonando um novo repositório e alterando o Docker Compose para poder subir esse novo microserviço. E tipo, ele ficou rodando, só que ainda não estou muito confiante de que as coisas estão funcionando como deveria não. Eu abri o site no ambiente dev ali para poder testar, ver as coisas que estavam quebrando e obviamente tinha coisas ali quebradas porque eram coisas do outro microserviço. Eu ainda não alterei isso ali na parte do front-end. Então agora eu preciso procurar ali dentro do código como eu aponto as novas coisas ali, as coisas que tem no front-end para apontar para esse novo microserviço. E como eu falei, o fato do projeto estar bem organizado facilita demais, porque eu consegui encontrar isso muito fácil. Basicamente eu encontrei ali onde as configurações estavam ali da parte das requisições e tal, a configuração das rotas, e tudo que estava funcionando para o outro microserviço antigo, eu mudei para esse novo. Foi muito de boa, velho. É muito bom trabalhar numa parada assim, bem organizado, porque facilita até o meu aprendizado e o meu dia a dia de trabalho. Eu vi, isso aqui estava apontando para o outro microserviço. E como eu já estava entendendo do contexto do projeto, eu falei, então foi isso aqui que eu mudei lá. Então eu preciso mudar aqui para que funcione nesse novo microserviço. E aí funcionou de boa. Aí depois eu voltei ali para a parte do back-end, né, no microserviço, e fui apagando as coisas que não precisava estar ali agora, referente àquele microserviço. Aí depois eu fiz um push, e era só esperar rodar ali na pipeline e parecia estar tudo mil maravilhas. Só que aí acabou que eu tomei erro ali por causa dos testes. Na real, os testes, eles não eram desse microserviço, ele era do outro microserviço. Então, tipo, os testes agora tinham que estar lá e não aqui. Na verdade, eles estavam lá e não aqui, só que na hora que eu subi, meio que ele estava cobrando a parte dos testes. E aí eu tive que falar com a Cassiana, porque agora que não temos testes aqui agora e lá a gente está cobrando na pipeline. Então ele mandou ir ali no package.json, acho que é assim que se pronuncia. Eu fui lá e alterei alguma parte lá que ele me pediu da questão do teste e quando eu subi para a pipeline rodou de boa. E a princípio essa aqui seria a task mais difícil dessa sprint, a task que teve mais pontos para mim, que provavelmente eu iria demorar mais. Foi até rápido diante da expectativa que eu tava para ela, né? Eu consegui fazer aí em 2 dias, foi um tempo que de fato eu achei que seria bem mais e bem mais complicado, mas graças a Deus já terminei e agora vamos para as próximas. E eu comecei a fazer uma nova tarefa, que seria o complemento de tudo que eu tenho feito nos últimos dias. Tem uns dias atrás aí eu mostrei para vocês uma tarefa que eu tava falando que seria tipo uma lista de carros. É só um exemplo, né? Não é carros, mas vai ser tipo uma lista de carros
e quando você clicar em um dos carros, você vai conseguir ver os detalhes desse carro específico. Então agora eu estou fazendo essa parte, a parte do clicar no carro e abrir a página com os detalhes específicos, porque na sprint passada eu fiz toda a outra parte da tela com os detalhes do carro, né, entre aspas. Então agora a gente, quando clicar, vamos cair naquela outra tela. E eu comecei olhando ali dentro do próprio código, como que eu faria isso, porque como sempre isso é algo que eu nunca fiz. Mas eu sabia que nessa mesma página aqui tinha algo muito parecido de você clicar no link e você ir para outro lugar. Então eu olhei lá e consegui ter noção de como que eu iria fazer. E aí foi bem tranquilo, eu só tive que esperar uma resposta do Cassiano, porque o link tava com a cor roxa e eu tive o bom senso, falei, cara, acho que não é roxo e tal. O ideal é que seja branco. E aí, enfim, mandei mensagem para ele e eu tenho que aguardar agora. E aí, enquanto eu aguardava a resposta do Cassiano, eu já fui fazer a outra tarefa, porque essa daqui já tinha acabado, só faltava, de fato, ver a cor ali que ia ficar naquele texto. E eu não ia esperar isso para depois fazer a outra, porque, tipo, a outra tarefa depende dessa também. Mas como só falta essa parte da cor, eu já fui para outra. E o bom é que eu estou usando alguns comandos de Git que eu não usava antigamente. Eu fiz um Git stage nessas alterações aqui, criei uma branch para essa nova tarefa. Aí eu fiz um rebase de uma outra feature que eu estava aguardando o PR, que estava lá para ser aprovado. E aí quando eu fiz essa nova branch da nova task, eu apliquei esse stage nessa nova branch. E, cara, deu certo, eu fiquei muito surpreso, porque, tipo, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Porque as paradas estão precisando ser aprovadas. Beleza, eu posso clonar deles lá e tal, só que eu precisava de mais coisas, né? Era de duas tasks, na verdade, duas branches que eu precisava do código. E aí eu fui, fiz o stage, depois fiz o rebase e eu falei, caraca, velho. Na minha mente tava que ia dar certo, entendeu? Aí na hora que eu fiz, deu certo de verdade, eu fiquei bem feliz assim, porque eu não sou acostumado a usar esses comandos do Git, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô começando a colocar em prática, que é para mim ficar mais confortável com isso. E aí na próxima tarefa já eu preciso reformular alguns campos e de uma determinada página. E a primeira coisa dessa tarefa é que eu preciso desabilitar esse checkbox aqui, ó. Porque se você hoje chegar aqui, aqui eu estou no ambiente de produção, né? O que você já tem acesso. Se você chegar, você consegue marcar. Só que, tipo, isso aqui não está me garantindo nada que você fez os desafios. Então, eu vou tirar isso aqui, que é para que os desafios, eles sejam só marcados quando a sua resposta, ela for de fato aceita. E aí depois eu vou organizar também essa tela aqui. Na verdade, já está bem diferente do que está aqui no ambiente de produção. E galera, lembrando que se você quiser assinar o Código Forjai, você vai ter 10% de desconto usando o meu cupom DevErica, que tem um curso de graça de lógica de programação, tem algumas partes do curso de estrutura de dados que eu também estou estudando aqui, 100% de graça. E se você quiser assinar e ter acesso às outras coisas aqui, você vai ter 10% de desconto. E a gente está preparando umas coisas muito massas, principalmente aqui na parte de desafios, que é onde eu estou trabalhando, que vai aí, cara, eu não posso dar muitos detalhes, mas vai ser muito massa, velho. E hoje eu fiz uma prova na faculdade de análise orientada a objetos. Eu acertei metade das questões, o que para mim já é o suficiente, porque nos 2 primeiros semestres da faculdade eu estudava todos os detalhes da matéria, cara. Todos os detalhes, eu sempre tirei 10, em todas as matérias tirei 10, menos em cálculo. Mas o resto tudo eu tirei 10, só que agora eu não tô mais com essa abordagem de estudo, porque isso me consumia muito tempo. Então eu tô fazendo alguns testes e eu já tô com o resultado aqui, porque eu já passei na matéria e eu gastei menos da metade do tempo que eu usava para poder estudar para as outras matérias. E com isso tá me sobrando um pouco mais de tempo. E aí eu tô aproveitando para poder estudar inglês. Eu consegui 47% de desconto, galera, pra gente estudar aqui na Fluency Pass, cara. Eles têm um curso aqui de toda a parte da teoria, mas o que eu acho que é o diferencial deles é a parte do intercâmbio, que eles já fazem essa parte também, e a parte da conversação em grupo, que você consegue vir aqui a cada meia hora, tipo, ó, todo dia tem um tema, e você consegue vir aqui, vamos supor, esse tema de rotina, e ver os horários que vai ter, praticamente a cada meia hora tem aula de conversação em grupo aqui, você entra ali, às vezes vai estar só você o professor, às vezes vai ter outras pessoas, e você já consegue ouvir, e consegue também praticar a sua fala. Inclusive, eu já marquei uma aula aqui particular, porque a gente tem direito a 2 aulas particulares no mês. Eu já marquei a minha aqui para o dia 25/3, 8 horas da noite, que é para mim já tentar treinar essa parte da fala. Porque o que acontece? A maioria das pessoas estuda inglês, consegue escrever, às vezes consegue ler também, consegue entender outra pessoa falar,
Só que na hora dela falar, ela fica completamente travada porque não se expõe a esses ambientes de você estar ouvindo e falando com outras pessoas. Então, por isso que eu acho que a Fluency Pass tem esse diferencial aqui, porque, cara, a cada meia hora tem aula de conversação em grupo, onde você vai destravar aí a sua fala no inglês. Então eu vou super aproveitar que eu estou no começo agora dos estudos em inglês e já vou começar a me expor a ouvir e a falar também, para que quando chegue mais na frente aí eu esteja bem de boa nessas questões. Então o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E voltando ao trabalho, eu estava tentando mudar a cor de um texto da parte lá do link que eu tinha falado com vocês, mas por algum motivo não estava indo. E depois de quebrar muita cabeça, velho, testar várias possibilidades, eu encontrei um motivo. Aqui nessa classe, onde a gente tem esse violeta aqui 400, é onde estava a cor do texto, né? E eu estava implementando um componente e ele já vinha assim com esse violeta 400. Só que aí eu acabei descobrindo que não estava funcionando porque eu passava o mesmo número 400. E tipo assim, ele continuava nessa cor aqui violeta. Só que meio que é porque ele anulava a tonalidade porque eu tava colocando a mesma tonalidade, tipo, violeta 400, red 400. Aí ele não pegava a parte do red, ele continuava violeta. Eu não sei se era por isso mesmo, mas eu consegui resolver dessa forma aqui, ó. Quando eu mudei para 300, coloquei red 300, aí apareceu a cor vermelha. Funcionou, entendeu? De boa, ficou vermelho. E aí eu tentei com branco também, só que aí eu demorei um tempão para perceber, e depois eu vi isso pesquisando, né, que o branco ele não iria funcionar dessa forma que eu passei, colocando o branco 300, porque o branco não tem numeração. Então eu tirei o 300 e deixei só a parte lá do texto branco, e aí ele funcionou. Cara, eu demorei um tempinho para poder chegar nessa conclusão aqui, velho. Um tempinho mesmo, pesquisei bastante. Foi mais de 1 hora só nisso aqui. Mas é bom que agora eu já sei. E depois eu precisei fazer outra coisa com o texto também e conseguir trocar aí bem mais rápido, né? Acabei de finalizar a tese que eu estava fazendo ontem e é referente a essa tela aqui. Atualmente ela está desse jeito, embora eu já fiz várias modificações, só que a gente ainda não subiu para produção. E agora eu alterei várias coisas aqui nessa coluna, tipo algumas informações elas vão sair daqui, vão entrar outras. O layout também mudou um pouco, enfim, eu não posso dar muitos detalhes, mas quando a gente subir, você clicar aqui nos desafios, você vai ver algo diferente e o meu código vai estar lá. Depois do almoço eu voltei a trabalhar e eu fui abrir a página, né? E não abriu, tipo, tava dando erro e eu fui ver o porquê que tava dando erro. Eu sempre deixo algo escrito assim no código, porque quando eu tô aqui trabalhando, eu sei o que eu tô fazendo e eu sei o que eu preciso fazer depois. E aí quando eu pauso para poder almoçar ou quando eu encerro o meu expediente ali que eu vou trabalhar no outro dia, naquele momento ali, eu sei exatamente como que eu tô, o que que eu preciso fazer. Então eu comito e escrevo no código ali para poder o código de fato quebrar, porque tipo, eu voltei do almoço e eu nem lembrava onde que eu tinha parado antes de ir pro almoço, né? E quando eu voltei do almoço, tava lá o código quebrado e dizendo o que que eu precisava fazer, porque o Eric do passado que escreveu aquilo ali tava com muito mais consciência do que precisava ser feito do que eu quando eu tinha voltado ali do almoço. Então eu sempre faço isso, isso me ajuda demais, principalmente quando é de um dia para o outro. E acabou que nessa revisão eu vi que tinha algumas coisas que eu precisava apagar porque a gente não iria mais usar. Mais pra frente a gente vai precisar usar essas coisas, né? Só que agora não tá precisando. E eu sei que a gente vai precisar. É uma confusão. Só que, tipo assim, eu pensei, cara, se eu apagar, depois eu vou precisar fazer isso aqui de novo. Só que eu lembrei que a gente tem os históricos do commit e tal, dos repositórios, as coisas lá. E tem como eu ir lá e ver aquilo que eu preciso e fazer novamente aqui, né? Olhar o exemplo e fazer novamente. Só que mesmo assim eu ainda fiquei confuso, mas resolvi apagar e finalizar essa tarefa, já que a gente não iria mais utilizar aquela parte ali do código. E assim, eu tô bem feliz porque nessa sprint eu fiz bastante coisa nova, muita coisa que, cara, pra mim era, tipo, meio que bem difícil de fazer, de começar a fazer essas coisas. E eu consegui entregar bastante coisa nessa sprint e consegui, cara, aprender demais, assim, demais. Cada sprint que passa, vocês devem perceber no vídeo, eu tenho aprendido muitas coisas mesmo. E tô evoluindo bastante aí como profissional. E esse foi mais um vídeo, galera. A gente se vê na próxima semana.